Então, hoje é Memorial Day, dia 25 de maio de 2020, e nós estamos na 10ª semana, se não me engano, na 10ª semana desde que começou a intervenção aqui nos Estados Unidos por causa do coronavírus e para reduzir o contágio. Então nós somos obrigados a estar nessa situação e graças a Deus estamos começando a ser liberados, com muitas dúvidas ainda, mas liberados, tá? Então, antes de começar o assunto, eu gostaria de orar, tá bom? Senhor Jesus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, por podermos te falar contigo através do teu Santo Espírito e declarar, ó Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso para nós, com tanta compaixão, e clamamos, ó Pai, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, que tudo que nós fizermos, ó Pai, seja para que o teu reino cresça, para que o teu reino amadureça e que, ó Pai, nós possamos alcançar as novas gerações. Nosso assunto é educação e nós temos como mães, como cabeça da família, a responsabilidade de levar a tua palavra para os nossos filhos e nutrir isso neles, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, o conhecimento e o coração de compaixão necessário para que isso aconteça. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos ver, assim, a educação no Oriente Médio, que foi onde foi escrita, né, a Bíblia, né, em Israel, e a educação nos trópicos, a educação na Europa, tem muitas diferenças, né? E tem muitas diferenças por razões, por guerras, clima e por uma série de outras razões, tá? Mas vamos buscar no contexto da Bíblia o que Deus está nos ensinando, porque não é um ensinamento em que, vamos dizer, que nos traz dúvida. Por exemplo, um dos mandamentos na época de Moisés, tá? Então, mandamento lá na época de 6.000 anos atrás, se você tivesse um filho, já adolescente ou adulto até, e ele não te obedecesse, você devia chamar um conselho, né, 2, 3 anciões, para orientar esse filho. E se ele não obedecesse, ele devia ou ser excluído da comunidade, do acampamento, do lugar onde você morava, ou ser exterminado. Então, assim, como que você vai ver as leis de 6.000 anos atrás e falar assim, ok, filho desobediente você mata, era o que falava, mas sim, nós temos que entender o contexto e temos que entender que Deus está nos dando boas instruções. Aquilo foi uma lei aplicada naquela época e não teríamos condição de... Não estamos no mesmo tempo, tá? Para a gente aplicar pena de morte para um filho desobediente. Apesar de muitas vezes você ter uma vontade de esganar, né? Mas não pode. Ok. Então, primeiro, essa mudança de lei. A segunda é um momento profético em que nós estamos vivendo. Em Mateus 24, quando está falando, a gente não vai ler agora, quando está falando sobre o final dos tempos, um dos sinais é que vai aumentar muito a maldade e o amor esfriará. Então, as famílias são atacadas, as famílias são desestruturadas, por quê? Tem esse aumento de maldade, tá? Então, nós vemos que o que está acontecendo em termos de final dos tempos, o que está acontecendo em termos de sociedade perdendo valores, aumenta a maldade, perdendo valores, aumenta a maldade, e o amor, que seria um amor nutrido, ele esfria, tá? Essa é a consequência.
Então, vamos ver, no final da carta de Efésios e no final da carta de Colossenses, Paulo está dando instrução para as igrejas, para as pessoas que são grupos misturados, não tem só judeus com aquela tradição judaica, mas também tem pessoas novas de outros povos que têm outras tradições de família. Então, ele dá essa instrução em geral. Então, ele manda o filho obedecer ao pai, tanto em Efésios como em Colossenses. Tá? Filho, obedeça a seus pais no Senhor. Em Colossenses, filhos, obedeçam tudo aos seus pais. Tá? Dentro de uma família cristã, você obedecendo aos seus pais, você está recebendo o benefício da família unida, certo? E no caso da família em que os pais não creem em Deus, não respeitam a Deus e tem um ambiente abusivo e eles mandam vender drogas ou mandam os filhos à prostituição ou coisas assim, então já está implícito que a sua obediência é ir contra a lei, tá? Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de obedecer aos pais no Senhor e não obedecer aos seus pais para fazer coisas fora da lei, mentir, trair, roubar, o que for, ok? Está implícito, está implícito. Apesar dele não se alongar muito nisso. A segunda parte é uma parte que a gente deve observar bastante. Tanto em Efésios como em Colossenses, pelo menos na minha versão, fala: pais, não irriteis os seus filhos, né? Ou pai, não irritem seus filhos, em Colossenses. Então, eu fui procurar a raiz das palavras, tá? São duas palavras diferentes. Uma fala: pais, não provoquem raiva nos seus filhos, tá? E outros: pais, não deixem seus filhos ficarem com raiva. Não façam os seus filhos ficarem com raiva, o que seria praticamente a mesma coisa. Então, está traduzido com a linguagem atual como irritar. Mas o irritar é muito mais no sentido de provocar a raiva, certo? Então, vamos questionar um pouquinho. O que provoca raiva na gente? É você ter uma regra, né? E aquela regra não é aplicada de uma forma uniforme. Então, você tem uma regra que funciona para um, mas não funciona para outro, isso nos deixa com raiva. Tá? Injustiça nos deixa com raiva. Agora, aqui me parece que é uma coisa ainda pior, porque, principalmente conhecendo assim, algumas culturas, eles realmente treinavam as crianças, desde pequenininha, a ficarem com raiva. Tá? É pior do que isso. Tá? Então, nós temos que observar as duas coisas. Uma seria você não praticar justiça dentro dos seus filhos, né? Ao invés de tratar todo mundo igual, tratar de uma forma diferente. E a outra seria realmente treinar o seu filho para ser uma criança com raiva, uma criança que seja violenta, tá? E enaltecer isso na criança. Eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou falando, tá? Mas isso é uma coisa que a gente observa, que as famílias que não só treinam a criança para ser uma criança raivosa, uma criança cheia de vamos dizer, violência, como enaltecem, ainda mostra assim, viu, meu filho é macho mesmo, ele foi lá e aí fala o que ele fez, ou bateu, ou roubou, ou quebrou alguma coisa, e isso é aplaudido pela família, tá? Então, eu vi essas duas variações aqui, conforme uma e a outra palavra, tá bom? Agora, qual é a instrução que nós podemos pegar e trazer um pouquinho mais para o nosso contexto? Vamos dar uma olhada em Provérbios. Então, a primeira seria essa questão da raiva e você treinar o seu filho para ser raivoso, ser uma pessoa que não leva desaforo para casa, está sempre brigando, e você enaltecer isso, certo? Bom, em Provérbios 20, cadê o Provérbios 20?
Vocês têm aí o texto? Acabou de sumir daqui. Espera só um pouquinho. Na minha página, é o 801. Provérbios 20, 10, versículo 10 e o 11, tá? Isso. Então, está falando assim, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Ok, então, o que está falando aqui? A falsidade ou a manipulação ou a desonestidade, tá? De um adulto no mercado, no business, certo? São coisas que Deus detesta. E aí ele já pula. A criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Se você associar um com o outro, o que você quer ver aqui? O que você consegue ver? Que a criança pode já estar com uma tendência, já nascer com uma tendência em passar o outro para trás, em adulterar as coisas, em mentir, em falsificar. Então, quando os pais observam isso, você já imediatamente interfere e muda essa tendência da criança. Quem tem mais de um filho já deve ter percebido que cada filho é diferente, certo? Vamos olhar mais um. Em Provérbios mesmo. O Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Podemos aplicar em duas formas aqui. Primeiro, que a criança pequenininha e você já implantando na educação da criança o que você quer para ela como adulto, tá? Você vai conseguir que aquilo lá vá longe. Por exemplo, você não admite mentira com a criança desde que ela é bem pequena. Não tem mentira branca ou mentira preta ou mentira cinza. Não admite mentira, vai ser muito difícil a criança virar uma pessoa mentirosa, tá? Você ensina a criança a limpar e a cuidar das próprias coisas, tá? Você ensina. Pode ser que ela não aplique no começo da vida adulta, mas na hora que começa a dar errado, ela lembra, porque você ensinou para ela a ser disciplinada. Tá? Você ensina para a criança a ter fé em Deus. Mesmo que um dia cada um vai seguindo o caminho e resolve testar qualquer outra forma de se relacionar com Deus ou até ignorar Deus, mas na hora do aperto ele vai clamar a Deus. Por quê? Porque ele aprendeu quando era pequeno, ele ou ela, né? Tá? Então, você instrui a criança quando ela é pequena, quando ela é adulta, por mais que ela tenha dado volta, ela tem aonde voltar, ela tem uma torre, ela tem um lugar forte, ela tem uma estrutura para voltar. Tá? O próximo é Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Tá? Vamos primeiro entender esse entregue a si mesma. Uma das coisas que nós observamos, em geral, em termos de sociedade, é que gerações de um tempo para cá não sabem o que é o olhar da mãe ou o olhar do pai. Onde que isso se perdeu, né? Então, nós voltando e refletindo, a gente fala,
Ah, mas quando eu fazia isso, minha mãe só olhava e nós parávamos imediatamente, tá? O oposto disso, não tem a mãe olhando, não tem aquela pessoa que tem aquele olhar que eles já sabem o que significa o olhar, tá? É uma criança entregue a si mesma. É uma criança que nunca teve um não. É uma criança que nunca teve regra, mas ela meio que se virava conforme ela podia ou tinha ou, ou, ou estava disponível para ela se virar, tá? Ok, nós vemos que tem uma passagem de uma educação rigorosíssima para uma educação um pouco mais relaxada, para nenhuma direção das crianças, porque por questão econômica e tudo mais, o pai e a mãe saem para trabalhar. Aqui nos Estados Unidos, 2 horas da tarde, a criança volta para a escola, ou 4 horas da tarde, a criança volta da escola para casa, e os pais só vão chegar em casa 9, 10 horas da noite. Então, não tem alguém para olhar e falar, não, não vai pegar isso aí agora. Não, você tem que primeiro comer a comida quente para depois comer a sobremesa. Não, você... E por aí vai. Né? E como já existe norma, só a mãe olhar, na hora que pegou o pote de sorvete, a mãe só olhou, ele já sabe que está errado, ele fecha ali para obedecer. Porque sabe a regra. E sabe que tem alguém ali para fazer a regra funcionar. Tá? Então, a criança entregue a si mesma, aí está falando aqui, você está dando uma punição. E aqui, especificamente, está falando de uma sociedade em que os pais e as mães disciplinavam. Chegou um ponto em que não há nenhum tipo de punição. A criança faz o que quer, na hora que quer, come o que quer, da forma que quer. Ok. Dentro da sua casa pode até funcionar. Só que no momento que eles chegam no mercado de trabalho, no momento que eles casam, o cônjuge não aceita cada um por si. E, da mesma forma, o seu chefe não vai aceitar você falar, hoje eu não estou afim. Não existe isso. Tá? E no momento em que o funcionário chega para um chefe e fala assim, hoje tem jogo, então eu não venho. Aí eu vou pegar minha folga hoje. E o chefe, não. E aí a pessoa entra em crise, porque até os 23 anos, até os 27 anos, nunca tinha ouvido um não. Vocês estão pegando o que é uma criança entregue a si mesma? Ao invés de se concentrar no que é a vara nas costas, que está falando a vara da correção da sabedoria, aqui está falando em uma sociedade que eram disciplinados e tomando conta um do outro, certo? Hoje, vara da correção é até inimaginável. Por quê? Porque não existe ainda regra, quanto mais uma correção, certo? Então, quando entra uma correção no nível de levar lambada, uma coisa assim, está totalmente fora do contexto do dia hoje. Por quê? Porque não tem responsabilidade a criança não tem, vamos dizer assim, uma palavra de prestar contas aos pais, né? A única coisa que se acompanha, em geral, estou falando, né, está se acompanhando é se tem nota ou não, ou seja, está só acompanhando a performance, o resultado, né? Então estão deixando de ser, como falei em inglês, human beings, em vez de ser pessoas, estão sendo pessoas, viram human doing, são pessoas fazendo. Então mede-se a pessoa pelo que ela fez ou não fez, e não pelo que ela é. Ok. Só mais uma, e aí eu vou entrar no ponto que eu queria falar para vocês, que é o ponto principal da nossa conversa hoje. Em Provérbios 13, volta um pouquinho, no versículo 24,
Está falando assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Desculpa, esse é o 12, é o 13. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Primeiro, para disciplinar, precisa existir regra. Para existir regra, precisa existir uma harmonia, um acordo, vamos dizer, uma norma. Ok. O que acontece nesse ponto? Nós vemos que existe uma necessidade, nós vemos que existe uma sociedade em que está perdendo o controle, que nós estamos vendo esse aumento da maldade, diminuição do amor, diminuição da compaixão. Então, eu fui buscar, para trazer para o nosso estudo, algumas, vamos dizer assim, instruções ou algumas, vamos dizer, regrinhas da casa que pudessem nos ajudar. Porque, de uma forma prática, você sabe que você deve instruir seu filho, você sabe que você deve trazer não só conhecimento para eles, mas experiência. Aí eu fui ver uma história muito interessante, tá? Essa história é de Susanna Wesley. Ela é de 1800, assim, ela era da Inglaterra e ela era a filha caçula de uma família de 25 filhos. Então, então, em termos de família grande, o que funcionava, o que não funcionava, ela teve a experiência por ser de uma família grande. E ela teve 19 filhos. Dos 19 filhos, dois gêmeos faleceram, depois 2 gêmeos faleceram, e uma outra, que era sozinha, também faleceu. Então, ela perdeu 5 filhos e ela realmente levou até a vida adulta os outros 14 filhos. O número ainda é impressionante, certo? E essa Susanna Wesley era uma pessoa muito séria no relacionamento pessoal com Deus, e ela estudava muito a Bíblia, tá? Então, as regras que ela criou para a casa dela... e tem mais um ponto. O marido dela era, eu acho que ele era pastor anglicano, eu não sei exatamente qual era a denominação, mas ele era um pastor e ele viajava e ele escrevia livros. Uma das vezes que ele viajou, ele deixou ela com essa dezena de filhos por 1 ano. Então, era viagem curta, né? E nesse 1 ano, às vezes ele mandava suprimento, às vezes não. Ele foi preso 2 vezes porque ele tinha dívida, então ele ainda foi parar na cadeia. Ele era muito, como é que fala? Abstrato e muito teórico e não prático. Então, enfim, 14 crianças ou 15, né? 14 crianças para criar, ela só podia contar com ela mesma. 2 vezes a casa pegou fogo. Uma das vezes que pegou fogo, um dos filhos quase morreu, tá? Do resultado final desses 14 filhos, 2, um é John Wesley, outro é Charles Wesley, se não me engano, e os 2 são fundadores de doutrinas e escrituras assim que fazem a diferença até o dia de hoje, tá? Quais eram as regras dela? Vocês querem ouvir? Ok. Primeiro, não é permitido comer entre as refeições. Criança vai para a cama até 8 horas da noite. Claro, eles moravam num país frio. Quem está em país tropical é muito difícil com como fala, a hora de almoço, que as pessoas dormem depois do almoço por muito tempo, para ir para a cama às 8 horas da noite. Mas, enfim, lugar frio, criança vai para a cama até 8 horas da noite. É exigido que, quando tomar remédio, não pode reclamar. Tá? Uma criança obstinada deve ser dominada com a ajuda de Deus para que seja salva a sua alma. Tá? Então, quando você tem uma criança que é
vamos dizer, dura de roer, que você não consegue quebrar, ao invés de falar, deixa, não, você deve entrar em intervenção com o comportamento da criança. Por quê? Porque ela pode realmente se perder totalmente. Então ela fala, né? Isso daí, que a criança obstinada deve ser dominada. Ensinar a criança a orar desde que aprende a falar. 3 aninhos, começa a aprender a fazer oração. 6. É requerido ficar quieto durante o culto da família. Não existia televisão, claro, e era uma época em que a família sempre cantava músicas, cada um aprendia um instrumento ou tinha voz para cantar. Então, durante esse momento da família, era obrigado os 14, ou 15, ou 20, quantos fossem, sentar, ficar quieto até o final de tudo que fosse acontecer. Não dar nada para a criança quando ela pedisse chorando. Então, se a criança viesse pedindo chorando, não dava. Ela devia pedir, por favor, se controlar, pedir por favor, e aí sim a mãe entregava, ou o irmão mais velho entregava o que fosse, né? Fosse o que ela estava querendo. Evitar mentiras e não punir as faltas se a criança confessasse e se arrependesse. Então, ela falava o seguinte, se a criança tivesse muito medo da punição, a criança ia ficar com muito medo de falar a verdade. Mas, quando a criança via que se ela falasse a verdade, ela alcançava o perdão, então a criança tinha coragem de confessar o que ela fez errado. Por quê? Então ela fala, as mentiras começavam a virar um vício. Então você punir sempre, sem dar a chance de confissão de pecado, fazia de uma pessoa mentirosa, porque ela tinha tanto medo de ser punida que ela mentia para não ser punida. Nunca permitir que um ato pecaminoso ficasse sem punição. Então, cometeu uma mentira, ou cometeu um dano, fez alguma coisa propositalmente para prejuízo do outro, devia ter algum tipo de punição. E essa punição devia ser sempre clara, né? Eles deviam saber as regras, devia ser uma coisa clara. Nunca punir 2 vezes por uma só ofensa. Então, cometeu uma ofensa, levou uma punição, não 2 ou 3 vezes. Então, levou uma punição. Era uma forma de equilibrar para a criança saber que, ok, você comeu um bolo entre a refeição, tá? Qual é a punição? Você não vai comer depois do jantar. Acabou. Não é você não vai comer, você vai apanhar, você vai ficar sem o celular, você nunca mais vai dirigir o carro. Não. Um erro, uma punição. Tá? Elogiar e recompensar o bom comportamento. Então, aqui existe toda uma série de livros que escrevem sobre exatamente isso, que é o Positive Reinforcement, que é você fazer uma recompensa, você fazer um reforço naquilo que foi positivo em relação ao comportamento, ao behavior. 12. Toda tentativa de agradar, mesmo que seja pequena, deve ser elogiada. Então, a criança que trouxe um cartão, mesmo que esse cartão seja uma coisa pequena ou feito de uma forma simples, devia ser elogiada porque a intenção era uma intenção de agrado, uma intenção boa, certo? Preservar os direitos de propriedade, mesmo em pequenas coisas, tá? Aquilo que é dividir tudo, o irmão mais velho tem tudo, o irmão mais velho novo não tem. Não, evitar. O que é de um deve ser respeitado pelo outro, independente da idade. Ficar exigente e atento a todas as promessas. Essa é uma das coisas que a gente vê na nossa
na clínica, uma coisa que é uma queixa constante das crianças, que os pais prometem uma coisa, não conseguem cumprir, e as crianças contam com aquilo e acabam perdendo a confiança nos pais. O que é isso? Se você não pode prometer alguma coisa, se você não pode cumprir o que você prometeu, não promete. Você fala, eu gostaria de fazer uma viagem, vamos ver se nós vamos conseguir. Mas não, se você tirar nota 10 em tudo, você vai viajar e essa é uma promessa. Você não pode cumprir. Você não sabe. Você depende de outras coisas. E as crianças reclamam muito disso. Eu falo, mas eu confiei nos meus pais, eles prometeram para mim. Tá? E tem vários textos da Bíblia que falam para você não se comprometer a fazer, a dar uma oferta, ou fazer uma construção, ou fazer alguma coisa, se você realmente não tem condição de fazer aquilo com certeza. Então, você não se compromete com aquilo. 15. Não exigir da filha que comece a trabalhar antes de aprender a ler e ler bem. E uma das coisas que ela fala é que a mulher tem que aprender a ler, tem que aprender a se educar, porque senão a mulher não sabe defender as próprias ideias. Então, como que ela vai começar a trabalhar? E lembra, ainda não era a Revolução Industrial, era trabalho de casa ainda. Então, primeiro a mulher aprendia a ler e a escrever, e noções básicas de matemática, para depois poder começar a trabalhar, mesmo que fosse na casa de outra pessoa. Ela tinha que ter esse conhecimento básico. E começava a ler, antes de 5 anos, não começava a ensinar. A partir de 5 anos é que a criança aprendia a ler, e é muito interessante. Ela falava que a criança devia aprender todas as letras no primeiro dia. E não aprender muito picado. Ela aprendia no primeiro dia. E lembra, a criança de 5 anos pega tudo muito rápido, né? Então, até os 5 anos, deixa a criança fazer, assim, aprendendo com os outros o que pudesse, mas aos 5 anos em diante é que ela sentava na hora de estudar e para aprender as coisas. E o último, que está nessa lista de 16 coisas, era ensinar a criança a ter medo da punição, a temer a punição. Tá? A vida adulta, o que eles conseguiam obter era a criança aprender autodisciplina, autocontrole, não ser levada às emoções simplesmente, mas ela ter o autocontrole, e a criança aprender a respeitar a autoridade, não só dos pais, mas as autoridades em geral. Em outros, não só da Susana Wesley, mas em outros, vamos dizer, listas de procedimentos, comportamentos que nos ajudam no dia de hoje, tá? Eu tenho tudo isso escrito, eu posso mandar para vocês depois, tá bom? Mas eu acho que para nós conversarmos agora, eu acho que seria interessante pelo menos a gente passar por esses daqui. Uma das coisas, para os pais, né, em frente às crianças, esse daqui vem de um compêndio, né, um levantamento em que todos entram em acordo nesses pontos, são 10. Não entrar em discussão na frente dos filhos, acusando um ao outro, os pais, né? Então, um acusando, o pai acusando a mãe acusando o pai, principalmente na frente das crianças. Não generalizar, não colocar labels, tanto nas crianças como nos amigos deles, certo? Ser sempre justo, ser consistente. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque as regras que os pais colocam têm que ter consistência. O que isso quer dizer? Consistência em relação à idade da criança, à capacidade da criança, principalmente em família grande, né? Se existe uma regra e essa regra tem que ser adaptada, isso daí tem que ser pensado o mais, vamos dizer, no início possível. Porque se você começa a mudar a regra pelo caminho, né, isso daí deixa a criança muito confusa,
provoca raiva e provoca rebeldia. Está sempre com foco e atento à necessidade de cada criança, principalmente em família grande, tá? O que acontece? Muitas vezes a criança está passando por alguma necessidade e os pais não estão dando conta daquilo ali que está acontecendo. 6. Usar sempre uma linguagem apropriada. A criança mais nova, ela não entende todas as palavras, todos os verbos, porém, você falar com uma criança, com voz de criança, como se fosse uma criança, você impede que a criança amadureça. Então, os pais, usando uma linguagem apropriada, você eleva o vocabulário da criança e você ajuda a criança a entender adultos. Tem criança que só sabe conversar com criança, não sabe conversar com adulto mesmo. E cria uma barreira muito grande. Tem problema com o professor, tem problema com o diretor, tem problema com a polícia, porque eles não sabem conversar com adulto. 7. Cooperação. A criança deve aprender a cooperar e os pais cooperando um com o outro. Por exemplo, o marido ajudando a esposa na cozinha, a esposa ajudando o marido no trabalho dele, ou vice-versa, o que for. Isso ajuda muito as crianças a aprenderem a serem cooperativas também. E a integrar a ajuda deles nas coisas da casa, as coisas em geral. Honestidade. Os pais, sendo honestos e rigorosos com honestidade, vão criar filhos que também vão ter rigor na honestidade. Os pais que, já desde o começo, a criança vê que estão fazendo coisas que não devem, mentindo ou falsificando coisas, eles aprendem isso rapidinho e eles falam claramente, porque o senso de justiça de criança é muito mais apurado do que adulto, e eles falam claramente o que está acontecendo na casa deles, em termos de desonestidade, aí chama de hipócrita, aí não acredita mais nos pais. Entendeu como é que chega? 9. Não fazer ameaças, mas fazer regras claras. Validar os sentimentos das crianças. A criança está triste, você não pode ficar triste, ela está triste. Então, validar isso. Ouvir por que está, e na hora que chega, que você não vai deixar ficar prolongado demais, você fala, não, agora já é hora de mover, vão para frente, né? Hora de mudar o comportamento. Uma outra lista excelente é a lista da educação vitoriana, tá? A Rainha Vitória é do ano 1830, alguma coisa assim, até 1900. Essa educação vitoriana, que foi uma época em que a Inglaterra tinha muitas pessoas de todos os povos lá, então eles tentaram, vamos dizer, unificar a identidade do país, e uma das coisas foi unificar o inglês e a outra os costumes, os modos de comportamento. Tá? Por que isso? Até a Rainha Vitória, a punição era degolar a pessoa ou enforcamento, bastava não se contentar com aquela pessoa, era o tempo todo tinha pena de morte. Com ela começou o movimento reformado protestante, começou a reclamar muito sobre isso e começaram a ouvir mais e a reduzir a quantidade de pena de morte. Tá? Então, a forma de punição, a forma de educação tinha que ser mudada. Então, essa Rainha Vitória encomendou para várias pessoas para que fossem falados e que fossem escritos vários artigos para instituir não só para a monarquia um certo comportamento, mas para que aquilo fosse aplicado para as famílias. Né? Então, isso daqui depois eu passo para vocês, que é muito interessante também o tipo de regra e que são coisas que nos ajudam hoje a ter um comportamento melhor na mesa, ter uma alimentação melhor, ter um comportamento social melhor de relacionamento com as pessoas. Então, são várias regras que eles eram dirigidos com tutores durante até mais ou menos os 10 anos ou 8 anos, depois eles eram enviados para a escola interna, onde lá cada um se virava.
Mas, enfim, são coisas que nós devemos estar constantemente conversando e tentando encontrar soluções, porque em 5 filhos, cada filho vai ser um temperamento diferente, uma capacidade intelectual diferente, um desafio de sociabilização diferente. Então, você não pode exigir de um filho muito social que ele seja menos social. E aquele filho que não gosta de fazer amizade, que ele faça amizade. Aí começam a ter vários tipos de problema com as pessoas em que os pais têm uma expectativa de que o filho seja igual a eles, ou que o filho repita o que eles passaram, sendo que cada família passou por um tipo de educação numa época econômica diferente, numa situação diferente. Então, tem que realmente discutir e recriar. Basicamente, todos falam o quê? Falam para você respeitar a outra pessoa, a criança, não como uma posse. A criança é um ser humano, cada um com a sua própria identidade, a sua própria personalidade, e esse respeito, esse amor, essa compaixão do que o outro está passando, do que aquela criança está passando, você, como adulto, é mais fácil se adaptar, e em termos de regras de como que a casa funciona, deve ser adaptado a todos. Eu tenho famílias em que um dos filhos é canhoto. Então, o filho que é canhoto senta numa ponta da mesa em que não fica dando cotovelada nas outras pessoas, porque ele pega o talher com a mão esquerda, certo? E aí a discussão era, mas se ela, que é canhota, tem o direito de ter um lugar marcado na mesa, então por que que nós, que não somos, não temos? Então, tudo isso tem que ser discutido, estabelecido para não quebrar a regra. Ela tem o lugar dela marcado na mesa, você tem o seu, e alguma coisa tem que ser feita de acordo. E quando a mãe ou o pai estão em muita dúvida, buscam uma terceira pessoa para ajudar a fazer essas regras, ou entra em discussão, e não tem problema nenhum você chegar para o seu filho e falar: filho, eu não sei. Filho, eu errei. Tá? Uma das coisas que me chamou mais atenção na educação vitoriana é você não ter, é uma frase, não tenha medo de falar não. E um dos problemas que nós vemos que estão acontecendo com essa geração que está nova, entrando no mercado de trabalho, é que eles nunca ouviram não. Eles não sabem o que é negar alguma coisa. Eles sempre tiveram tudo do jeito que eles quiseram, como, assim, normal. E uma das coisas que eles falam é os pais acostumarem o filho a ouvir não, os pais acostumarem o filho a saber que ou a mãe ou o pai é quem vai decidir se aquilo vai ser feito ou não. Então, a pessoa que toma conta, a babá ou quem for, que toma conta da criança, passa para a criança a autoridade para a mãe ou para o pai. O seu pai vai decidir, a sua mãe vai decidir. Você entendeu? Então, assim, são regras que eu fui levantando, são regras que brotaram, vamos dizer, do conhecimento da Bíblia, e não só pegar 2 regras, que é bater no filho desobediente e ensinar o filho a não mentir. Não, tem muito mais do que isso, e é uma coisa muito útil que a gente continue discutindo e conversando sobre isso, porque nós vemos que existem hoje algumas tendências quando fala em educação baseada na Bíblia, que fala, mas a Bíblia manda bater. Ué, a Bíblia também manda, né, na época de Moisés, até matar o filho desobediente, pena de morte. Então, assim, exatamente o que era aquele contexto e exatamente o que é o contexto de hoje e como que nós vamos adaptar e ajudar as novas gerações a terem disciplina, respeito, amor próprio, amor ao próximo e por aí vai. Ok? Então, vou abrir agora nossa discussão e vamos ver o que vocês gostariam de comentar sobre isso daqui, tá bom?